Mateus 6, versículo 7, ele começa dizendo assim: E orando, não useis de vãs, o quê? Repetições como gentios, que pensam que por muito falarem, serão o quê? Ouvidos. Quem teve aqui semana passada? Nós falamos sobre orar o quê? Sem cessar, né? A importância de você estar em constante momento seu, que de oração, em constante oração a Deus, constante relacionamento com Deus. E aqui esse versículo ele começa dizendo, aqui é o próprio Jesus falando no Sermão da Montanha, ele diz que, olha, quando você for orar, não useis de quê? Vãs repetições. O que você está orando de vãs repetições? O que é isso? É você, como alguns às vezes usam as mesmas maneiras de você orar. Você repete a sua oração do mesmo jeito. Tem gente por aí que às vezes usa o Pai Nosso repetidamente e só usa aquilo dali para todo sempre. Sendo que o Pai Nosso era apenas um modelo, né? Um modelo que Jesus fala, olha, tem um modelo aqui, tem um exemplo aqui de oração como vocês devem orar. Mas aqui ele fala, olha, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falaram serão ouvidos. Porque o que Deus quer de nós? Você estava aqui semana passada, você sabe. Deus quer o quê? Relacionamento, não é isso? Deus não quer relacionar com você. Deus quer ter uma comunhão conosco. Olha só que coisa maravilhosa. Deus quer se relacionar conosco. Isso é muito bom. Isso nós deveríamos ficar alegres a todo sempre, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus poderoso, e Ele quer falar com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer saber como é que a Maria, como é que o João fala, como é que eles estão se relacionando. Ele deseja isso de cada um de nós. Ele deseja uma conversa com você. Ele deseja dialogar com você. Olha que coisa maravilhosa para nós ficarmos ainda mais felizes hoje. Você tem um Deus maravilhoso, grandioso, que quer falar com você. Mas para Ele falar com você, você tem que chegar-se a Ele. E Ele está falando, olha, não chega com vãs repetições. Por quê? Porque Cristo sempre nos ensinou uma coisa. Ele olha o quê? O que Deus olha em nós? O coração. Então Ele olha o coração do homem. Lembra lá de Samuel, o profeta? O profeta viu um moço bonito, filho de Jessé, falou, esse é o rei. E Deus fala com ele, olha Samuel, sinto muito te dizer uma coisa, mas você está olhando a aparência. Mas eu olho o quê? O coração, eu olho o íntimo do coração. E isso que é muito importante na nossa vida cristã, é saber que Deus está sempre olhando o nosso coração. Então não vai adiantar nós chegarmos lá com vãs repetições, chegarmos e falar, não Senhor, Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és lindo, mas no nosso coração nós não estamos ligados, conectados com Deus. Nós estamos falando apenas por falar, mas não é algo que vem do nosso coração. É a famosa oração que somente você fala, mas você não dialoga. Lembra que a oração não é um monólogo, ela é o quê? Um diálogo. Da mesma maneira que você está falando com Deus, Deus também quer falar com você. Lembra que nós falamos? Maravilhoso é para nós termos um Deus que fala conosco. E Ele quer falar com você. Ele deseja falar com você. Você lembra lá no Jardim do Éden? Mesmo depois que já sabia que Adão tinha feito o que tinha feito, ele sai à procura de Adão. Mas ele não sabia já que Adão tinha feito, que ele tinha comido do fruto que não era para comer. Não sabia que as coisas tinham acontecido da maneira que ele não deveria ter acontecido. Mas ele saiu ao encontro, porque Deus está sempre querendo nos encontrar. Nós que às vezes fugimos da presença dele, porque o pecado nos faz sair da presença de Deus. Então nós temos um Deus que está sempre ali tentando, querendo conversar. Você imagina, Ele nos criou, Ele criou você, Ele sabe a sua história desde o ventre da sua mãe. O que Ele projetou para você está projetado desde o início de tudo. Então você é criatura, você é filha de Deus, filho de Deus. Então você acha que Ele, como seu pai, não quer falar com você? Ou você acha que é somente
é um Deus. Tem muita gente que coloca Deus como uma divindade tão grande que chega a falar assim, não, mas eu sou um pobre pecador. Mas é isso mesmo, você é um pobre pecador, mas Deus quer falar com você assim mesmo. Porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar você. Então Ele deseja nos relacionar. Ele deseja comunhão, Ele deseja um relacionamento entre eu e Ele, entre você e Ele. Mas para isso, nós temos que entender a sua palavra. A sua palavra diz que nós não devemos usar de vãs repetições, mas saber o que falar, saber como falar. E não, às vezes as pessoas pensam que não, mas eu não sei orar bonito. Porque às vezes ela vê um pastor orando e fala assim, nossa, mas esse pastor ora bonito, né? Não tem gente que é assim, que olha assim e fala assim, nossa, ele ora bonito. Mas como é que está o coração dele? Lembra? Deus olha o quê? O coração. Às vezes as palavras são bonitas, às vezes a situação está bonita demais, mas o coração por dentro está como? Está sujo, está longe de Deus. As palavras ali estão somente sendo coisas repetitivas, porque o coração não está totalmente ligado a Deus. Não está totalmente ligado àquele propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus não quer algo manipulado, Deus não quer algo automático. Deus não deseja nada disso que você faz todo dia. Não, todo dia eu vou chegar aqui, eu tenho uma oração que eu peguei aqui, eu vou orar todo dia desse jeito, e olha, as coisas vão mudar. Deus quer a sinceridade do seu coração. Deus deseja saber isso que você está sentindo. É uma conversa. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai Celestial, mas Ele também é o nosso único amigo, às vezes, que vai entender, vai saber te ajudar no que você está passando. Porque às vezes você fala assim, eu não tenho nenhum amigo. Talvez você não tenha mesmo. Mas você tem o Espírito Santo de Deus, que te ajuda em todos os momentos, principalmente nas suas fraquezas. Mas Ele quer saber o seu coração. Porque a primeira coisa que Ele transforma em nossas vidas é o nosso coração. Ele começa de dentro para fora. Ele começa mudando você mesmo, para depois mudar situações que estão ao seu redor. Mas é o que Ele fala, eu estou olhando o coração. Não é somente com palavras repetitivas que você vai conseguir uma comunhão com Deus, que você vai se relacionar com Deus, não vai ficar somente daquela mesma coisa acontecendo dia após dia, do mesmo jeito, não. Deus quer saber o íntimo, o profundo, aquilo que está passando no seu coração. Por mais que Ele saiba, Ele quer saber da nossa boca. Ele sempre está falando, olha, lembra semana passada, orai sem cessar. Você está buscando a Deus, você está ali em comunhão com Deus, mas não pode ser algo repetitivo. Que toda maneira você entra, não, tem que orar 7 horas em ponto, porque é 7 horas que Deus me ouve, e eu tenho que orar ali você vai de qualquer jeito às vezes as pessoas oram com sono, já viu? Daqui a pouco elas estão abençoando Deus. Estão tomando que as orações repetitivas, porque ela está ali naquele automático delas, mas ela está tão automático, não está mais totalmente entregue a Deus. Elas vão orar com sono, Deus, eu te abençoo, Deus, eu sei que Tu és o meu filho, e as pessoas estão orando com sono, e elas tornam aquilo dali algo automático. E ela torna aquilo dali algo repetitivo, porque elas estão sempre tendo em vista que é algo automático que tem que fazer. Deus não quer nada religioso. Deus quer algo do profundo do nosso coração. Deus quer algo do profundo do seu coração. Aquilo que vai mexer com você, aquilo que vai transformar você, é aquilo que você está sentindo no momento. É você poder clamar a Deus, você poder se entregar aos pés de Jesus e falar, Senhor, toma-me em teus braços. É você falar com Deus, é você falar o que você está sentindo, o que está passando na sua vida e aquilo que você precisa ser transformado em você. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos entender, qual é a relação genuína
que Deus quer ter conosco. Não é relação de longevidade, você lá e ele aqui. Não, é intimidade. É uma relação genuína com seus filhos que Deus quer. Lembra, você foi criado por Deus, você é criatura do céu. Deus projetou você. Deus fez você, a sua imagem, a sua semelhança. Então é lógico, é claro que Ele quer ter você, é lógico, é claro que Ele quer se relacionar com você, Ele quer ter uma comunhão com você, mas você vai conseguir somente quando você entregar a sua vida a Deus de todo o seu coração, sempre orando com o coração totalmente entregue a Ele. Porque se não for assim, as coisas não vão funcionar. Se for assim, você não vai conseguir, você vai ficar chateado, porque talvez você aprendeu que era somente de um jeito. Mas Deus está te mostrando, está te falando que é de outro. Ele quer somente o seu coração, aquilo que passa no seu profundo, no seu íntimo. Coisas que ninguém sabe, Deus sabe. Você vê como aconteceu com o profeta? O filho de Jessé era bonito. Olha que homem bonito. Pronto para ser rei. Esse tem cara de rei. Tem uma pinta de rei, né? Ele é alto, ele é grande, ele é imponente, né? Quando ele fica em pé. Pinta de rei. Mas se o coração não tiver, não adianta para Deus. Deus quer sempre o nosso coração. Talvez você possa ser bonito por fora. Você apresentar algo que você fala assim, nossa, eu estou bem, eu estou bonito, eu estou pronto. Mas se o seu coração não estiver totalmente entregue a Deus, de nada adianta, de nada vai mudar a sua vida, de nada vai ser transformado. Porque Deus quer o quê? O seu coração. Deus quer comunhão, Deus quer intimidade. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele o quê? Em espírito e em verdade. Ele olha o coração. Não é o que sai da sua boca que é lindo, maravilhoso. Não é não, eu vou ter que orar 1 hora. 1 hora que se eu orar 1 hora, Deus me ouve. O falar com Deus é maravilhoso. E de preferência, quando você não conta o tempo, se você tiver mais tempo ainda. Porque tem pessoas que acham que é por muito falar. Não, tem que falar muito. Eu tenho que ser repetitivo, falar toda vez a mesma coisa e falar muito, porque Deus só ouve se eu falar muito. Deus te ouve se o teu coração está entregue a Ele. Se as palavras são de total sinceridade para com Ele. Não que não seja importante você falar com Ele e de preferência o tempo que for necessário, o tempo que você tiver. Não é só chegar e falar, Senhor, bom dia, amém, né? Mas também não é se prolongar achando que você repetir, vai mudar alguma coisa. Mas é você saber falar com Deus, porque a quantidade de tempo vai conforme você vai o quê? Vai tendo mais comunhão com Deus, vai as coisas se aprofundando. Quanto mais você aprofunda nas coisas de Deus, mais tempo você vai querer passar mais com Deus. Mais tempo você vai se dedicar às coisas relacionadas a Deus. Muitas pessoas talvez preocupadas no fazer, ela tem que fazer, mas deveria estar preocupadas em ser uma pessoa de coração totalmente entregue a Deus, e não no fazer, não que eu tenho que orar, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque senão Deus não vai se agradar de mim. Deus se agrada de você quando você está com o coração totalmente entregue a Ele de corpo e alma. Quando você está totalmente entregue ao único Senhor que é digno de toda adoração. Quando você está com o seu coração totalmente aceito a ser transformado por Deus. Quando você não deixa de ser aquela pessoa que você era antigamente para viver algo novo com Deus. Você deixa de fazer e começa a ser uma pessoa melhor. A ser uma pessoa que ouve a voz de Deus no seu coração. A ser uma pessoa que lê a Bíblia. A ser uma pessoa que tem o quê? Comunhão com Deus. É você acostumar a ser do que fazer. Fazer boas obras é bom, é essencial, é legal. Mas você ser um cristão genuíno é o que Deus quer mais de você. Como eu falei, não adianta você fazer boas obras e seu coração está sujo. Não adianta fazer boas obras e seu coração
não está perto de Deus. Muitas pessoas, às vezes, elas acham que o dízimo e as ofertas estão comprando o seu lugar no céu. Não se engane, não está. É o seu coração, é a sua entrega. Se você somente der o dízimo, der a oferta, a sua vida não irá mudar. Mas quando você está com o coração quebrantado, as coisas mudam na sua vida. O dízimo e a oferta não são mais um peso para você. Não é barganha, não é compra de nada. Muito pelo contrário. É o seu ato de fidelidade para com Deus. E você reconhece isso, e isso não é mais uma força para você, porque você entende a comunhão que você precisa e quer ter com Deus. É um coração que ele quer o quê? Quebrantado. Ele deseja nos relacionar. Ele deseja se relacionar com você. Ele deseja mais de você. A nossa oração não é um monólogo. A sua oração não deve ser um monólogo. Ela deve ser um diálogo. É conversar com Deus. Como você conversa, às vezes, com seus amigos de trabalho, que nem deveria ser a situação de você conversar. Você expana a sua vida para os outros começam a falar de você, você fica chateado. Mas você não fala com Deus da sua vida, você não fala, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Senhor, o que eu preciso aprender mais de Ti? Mas você não fala com Deus. Porque a sua oração começou a ser somente um monólogo. Você chega lá e fala o que você acha que tem que falar e acabou. E você não vive o profundo com Deus, você não vive aquilo que Deus tem para você. Você começa a ser repetitivo. Você entra no automático. Quando as pessoas entram no automático, é uma das piores coisas que existe. Porque para elas está tudo bem. Porque às vezes você vem na igreja, domingo após domingo, bonito, legal. Mas o seu coração não está para com Deus. Você está somente no automático. Você fala assim, eu tenho que ir na igreja. Você vem na igreja, ouve, mas a sua vida não muda. As coisas não se transformam. Você não busca ter mais relacionamento com Deus. Você não busca ter mais intimidade com Deus. Mas você está o quê? No automático. Você vem na igreja. Você começa a ser repetitivo. Dia após dia, você acorda, como diria meu avô, desculpa a expressão da palavra, você dorme como um cavalo e acorda como um jumento, né? Isso aí é seu Exupério que falava. Briga com ele. Só na glória agora. Pai do pastor Carlos. Depois você vê com ele. Mas ele que falava isso. A história chegou até mim. Porque as pessoas, dia após dia, elas entram no automático. Elas esquecem que tem um Deus maravilhoso que dá ar, que projetou a sua vida, que coisas que você talvez nem sabe. Deus poderia estar revelando para você coisas que Ele quer fazer na sua vida, mas você entrou no modo automático, repetitivo. Você parou de buscar mais a Deus, você parou de se entregar a Deus. O seu coração não está mais o quê? Queimando para com Deus, você começa a ser repetitivo. Aí ele fala aqui, olha, como gentios que pensam que é por muito falarem que serão ouvidos. Ele continua dizendo, versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário ante vós, de quê? De vos pedires. Antes de você pedir, então você tem um Deus que sabe tudo que você precisa. Por que Ele é um Deus que sabe tudo que você precisa? Porque Ele te projetou. Você não confia nisso, não acredita nisso? Ele não é seu pai, Ele não te criou, não te formou, e mais ainda, Ele conhece o seu coração e as suas necessidades. Então, quando você se achega para perto dEle, Ele também se achega para perto de você. Se nós não nos chegamos para perto de alguém, essa pessoa chega perto de nós? A pessoa pode até tentar, né? Mas nós chega para lá e fala, não quero. É assim que nós fazemos com Deus às vezes. Deus está querendo relacionamento, Deus está querendo mais, Deus está querendo algo maior conosco. Mas nós estamos falando, não quero não. Nós estamos rejeitando. Como é que nós estamos rejeitando? Quando nós estamos dessa maneira, nós estamos
no automático, nós não buscamos mais a Deus. Nós estamos com verdadeiras vãs repetições. Nós repetimos, se tornou algo comum e não algo que vem de quê? De dentro do coração. Se tornou algo que você faz dia após dia, normal. É normal para você orar, mas não é algo que queima no seu coração, estar mais perto de Deus, saber mais de Deus, conhecer mais a Deus. Mas é algo que você faz. Isso está tornando o quê? Repetitivo. Não importa o quanto você fala, mas o mais importante é se o seu coração está aberto para falar com Deus. Se aquilo vem no profundo do seu coração, se aquilo vem do profundo da sua alma, que você se entrega a Deus. Às vezes é com palavras simples, a simplicidade no falar, não é você encher muito, porque às vezes tem pessoas que vão falar, não, tem que falar bonito com Deus. E as pessoas fazem o quê? Elas se embolam as palavras, porque elas acham que tem que falar o quê? Bonito. Não é o falar bonito, é o falar o que você está dentro de você. É ser um adorador por excelência, é estar totalmente entregue o seu coração para com Deus. Não é palavras, olha, não, eu tenho que falar igual o pastor falou, porque é palavras bonitas. Não. Deus conhece você. Deus conhece o que você é. E Deus quer ouvir de você palavras que vêm direto do seu coração. É simplicidade e sinceridade de espírito. É você se entregar a Deus, você reconhecer Ele como seu Senhor e saber e falar com Ele. Não importa o jeito, a maneira, o que importa é o coração totalmente entregue a Deus. Importa o coração totalmente aberto para falar o que você está sentindo, o que você está passando, do que você precisa de ajuda para a sua vida ser transformada. É crer que Deus pode mudar você. Às vezes nós não estamos orando porque nós não cremos que Deus tem algo para nós, que Deus não pode mudar a nossa vida, que Deus não pode mudar o nosso ser. Mas Deus pode, e Deus quer. Ele quer mudar você. Ele quer te transformar. Mas deixe as vãs repetições de lado e se entregue o coração totalmente a Ele. Quando nós formos orar, ore a Deus da sua maneira, do seu jeito. Não precisa repetir o que eu falo, não precisa repetir o que outro pastor fala. Você precisa somente abrir sua boca e falar com Deus, da sua maneira. Eu já vi pessoas orando muito bonito, que não tinha nada, mas já vi gente, às vezes simples. Pessoas simples estavam ali orando, você via que estava derramando óleo sobre aquela cabeça, porque a pessoa estava totalmente entregue ao Senhor. É isso que nós temos que entender. Um coração entregue vale muito mais do que palavras bonitas. Um coração totalmente entregue ao Senhor vale muito mais do que você chegar e falar coisas belas. Porque Deus olha... O que Deus olha? O coração. Lá em Mateus 15, vamos lá ler lá Mateus 15, versículo 8. Já acharam? Mateus 15, 8, ele diz o seguinte: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são o quê? Doutrinas que são preceitos dos homens. Então nós vemos aqui o próprio Jesus falando, olha, este povo está me honrando com seus lábios. Mas é somente com seus lábios, porque o seu coração está o quê? Está longe. O seu coração está bem longe de Deus. Mas você não vê que eles estão falando aqui, que olha só que coisa interessante. Olha o que Jesus está falando. Este povo me honra com o quê? Com o que eles me honram? Repete, com o quê? Com os lábios, não é isso? Então Jesus está falando que eles estão o quê?
Orando, né? Eles deixaram de orar? Eles deixaram de falar com Deus? Não, né? Eles continuam falando com Deus. Eles continuam, então, achando que a sua vida está o quê? Está tudo bem. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou orando. Mas Jesus está falando que, olha, vocês estão orando. Tudo bem que vocês estão orando, mas vocês estão orando, mas vocês estão me honrando somente com os lábios. O seu coração está longe de mim. Você está aí orando, mas o que mais importa é o seu coração, e isso está cada vez mais longe. Porque é somente vãs repetições, é somente da boca para fora, não é algo que vem de dentro, do profundo da sua alma. É algo que vem dali de fora. É somente por fora. É palavras bonitas, porque ele fala, olha, eles me honram. Eles não estão nem fazendo chacota não, eles estão me honrando, mas é somente da boca para fora. É somente com seus lábios, mas o seu coração está cada vez o quê? Está longe. E Deus quer o quê? O coração, Ele se importa com o quê? Com o seu coração, com o meu coração. Ele quer cada vez mais perto dele, é o coração. É o ser e não o fazer. É você ser um cristão. É você saber o que é ser um cristão de verdade. Você pode fazer a obra de Deus e não ser um cristão. Você pode fazer aquilo que você acha que é certo diante da igreja, mas você pode não ser uma pessoa com o coração entregue a Deus. Você vive somente no automático. As coisas acontecem conosco, às vezes nós estamos vivendo cada vez mais no automático, nas vãs repetições. É tudo repetido, dia após dia, repetido. E as coisas não mudam, as coisas não vão para frente. Parece que nada vai para frente, mas você continua na igreja. Se nós estamos orando, nós estamos falando com quem? Com Deus ou com nós mesmos? Porque tem oração que às vezes nós estamos falando com nós mesmos e não com Deus. E ele fala, olha, mais em vão que me adoram. Você imaginou algo assim? É algo triste, porque a maioria das vezes nós estamos assim na nossa vida, porque nós entramos no automático, nós achamos que estamos indo bem. Mas é algo que você não começa a analisar na sua vida, você vê que talvez você se perdeu no automático. Porque você vive dia após dia na igreja, você talvez faz sua oração ali, mas você agora, eu falando aqui, você começa a analisar que talvez você está nisso. Você imaginou que estava tudo bem com você está indo na igreja, você está talvez achando que está fazendo a vontade de Deus, mas você está com o coração longe do Senhor. Em vão que me adoram. Olha que triste isso, porque as pessoas às vezes estão perdidas numa falsa adoração, porque eles acham que somente daquele jeito está bom, porque eu estou adorando a Deus, Deus está se agradando, aleluia, eu vou continuar firme. E as coisas não mudam, você não muda, você continua sendo a mesma pessoa que você era antes. Sendo que o Evangelho de Cristo é o quê? É transformação, é mudança. É você saber que você precisa o quê? Estar em constante transformação. É mudança de vida. É você largar aquilo que te afastava de Deus para viver algo novo com Deus. E não ser somente um adorador que acha que está adorando, mas está somente enganado. Aqui é o próprio Jesus falando. Jesus estava sempre orientando, olha, não é por muito falarem, mas o que você vai falar? É totalmente de coração aberto para com Deus ou é da boca para fora? Nós temos que nos examinar. Nós temos que olhar para nós mesmos, a vida que nós estamos levando, porque é onde que nós queremos chegar? Até onde nós queremos ir? Até onde você quer ir? Você quer continuar no automático ou você quer ter algo a mais com Deus? Você busca ter algo a mais com Deus ou quer continuar vivendo, às vezes, nas vãs repetições?
O que você decide? O que você quer? O que você tanto almeja? Quantidade não é o quê? Qualidade, né? Às vezes, como eu falei no início, às vezes a pessoa quer orar 1, 2 horas porque ela vai entrar no alto do monte, né? Eu vou para o monte. Não adianta você ir para o monte se o seu coração está distante de Deus. Não vai mudar nada você orar no monte. Mas Deus fala o quê? Vai para o teu quarto, não é assim que Deus fala? Fala com teu pai que está em secreto. Se nós abrirmos nosso coração, nós entendermos aquilo que Deus quer de nós. Se você entender aquilo que Deus quer de você, você se entregar a Ele, você orar a Ele, pode crer que Ele irá fazer. Ele irá mudar a sua vida. Ele irá mudar aquilo que você tanto precisa que Ele mude na sua vida. Porque às vezes as pessoas estão vivendo coisas erradas na sua vida, estão vivendo em pecados, e ela não tem força para sair. Por quê? Por que não tem força? Porque não se entregou a Deus ainda. Não colocou Deus em primeiro lugar, elas estão somente em vãs repetições. Ela fala, não, Senhor, eu quero largar esse pecado, Senhor, me dá força, mas é algo repetitivo. Ela não se derramou ainda aos pés do Senhor. Você lembra de Ana? Eu até dei esse exemplo semana passada, eu vou falar hoje de novo. Ana, mãe do profeta Samuel, ao ponto de ela querer ter um filho, ela ia, adorava a Deus, ela orava a Deus, oferecendo ali sacrifícios para ele, mas ela queria o quê? Um filho. Então ela subia ali para adorar a Deus, ela estava ali adorando, até o momento que ela não tinha mais força para orar, mas ela não parou. Ela estava ali com o coração totalmente derramando aos pés do Senhor. E Deus ouviu o desejo do coração dela. Deus sabe o que você deseja, o seu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que nós precisamos, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos gerou. Ele conhece o nosso coração. Ele olha primeiramente para o seu coração. Ele conhece o seu coração. Mas se você não se entregar totalmente a Ele, deixar as vãs repetições de lado, deixar essa vida que está vivendo no automático para viver uma vida de verdade com Deus. Se você escolher isso hoje, viver uma vida com Deus, Ele transforma você. Ele realiza o desejo do seu coração. Mas quando você está totalmente entregue a quem? A Ele. Se você não se entregar, se você não dizer, Senhor, eu quero mais de Ti, eu me entrego totalmente. Se o seu coração não estiver totalmente entregue a Ele, de nada vai adiantar. Para nós encerrarmos lá no Salmo 19, abre aí na sua Bíblia, Salmo 19. Nós já vamos encerrar. Verso 14 diz o seguinte, Salmo 19, verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Então ele fala aqui, ó, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. A oração, ela não é uma performance. Você não está ali performando, porque não, quanto mais eu fizer, vai ser melhor. Ela não é uma performance. Ela é uma conversa. Ela é um diálogo. Você também tem que deixar tempo para ouvir a Deus. Não é performance. Não é o quanto mais você fala que vai decidir sua vida com Deus. Mas é o seu coração. Mas ele fala, ó, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. O profeta chega e fala assim, Senhor, eu tenho lábios impuros. Eu sou um homem de impuros lábios. Deus vai lá e resolve a situação. Deixa eu então te limpar. Deixa eu então te transformar. Deixa eu tocar em você, sua vida será transformada. É isso que Deus quer em cada um de nós. Talvez se você também é uma pessoa de impuros lábios, mas quando você se entrega a Deus, se entrega ao Senhor de todo o seu coração, as suas palavras se tornam palavras agradáveis.
agradáveis sejam as palavras da minha boca. Porque o nosso foco é o quê? Agradar a Deus. E ele fala, a meditação do meu coração perante a tua face. Então não é somente o falar, mas também o quê? O coração. Não é somente o que você está falando, mas também o seu coração. Lembra que Jesus disse? Eles me adoram com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais distante de mim. E aqui o salmista está falando o quê? Ó? Seja agradável as palavras da minha boca, mas também o quê? A meditação do meu coração. O salmista sabia que ele olhava principalmente o quê? O coração. E Jesus está olhando o seu coração hoje. O que é que ele está vendo? O que é que ele está olhando para você hoje? Você acha que ele está dizendo de você? Faça uma autoanálise de você mesmo agora. O que é que Jesus está olhando para você? O que é que ele está falando de você? Da sua vida, o que é que ele está falando? Porque você sabe o que passa sobre você 24 horas por dia. Você sabe o que você assiste, você sabe o que você lê, você sabe a hora que você dorme, aonde você dorme, você sabe tudo. Mas tem também alguém que está olhando por você, que é Deus, e Ele conhece e esquadrinha o seu coração. Então não adianta nós chegarmos aqui no domingo, nós falarmos coisas bonitas, agradáveis a Deus, mas se o nosso coração, perante a tua face, não está bem. Não vai adiantar, nós saímos pelaquela porta hoje, nós achávamos que nós estamos aqui orando, bonito, coisa linda de Deus, nossa, o louvor está lindo na igreja, mas você chega em casa, você é a mesma pessoa, você não muda. Não vai adiantar. Mas quando você está totalmente entregue a Deus, Deus desce sobre você e a sua vida muda. Lembra, o Evangelho não é o fazer, é o ser. Ser uma pessoa melhor, ser um cristão de verdade, ser uma pessoa que teme ao Senhor, ser uma pessoa que se agrada das coisas boas de Deus, ser uma pessoa que está com o coração totalmente entregue a Deus. Seja uma pessoa assim, porque você vai ver sua vida ser transformada de verdade. Deixa as vãs repetições de lado, deixa o automático que está vivendo de lado. Deus tem coisas melhores para você, Deus tem coisas maravilhosas para você, basta apenas você crer e você entender que Deus quer mudar a sua vida. Amém?